Então, nós dois somos psicólogos da Clínica Equilibre, né, que está aí sediando aí o nosso evento online, né, e que vai providenciar aí a certificação aí do pessoal que tiver participando. Bruno, você compartilhou o link da inscrição lá? Ainda não, dá para deixar depois no final da live, né? Deixa nos perfis assim linkados, aí o pessoal faz aí o cadastro para precisar de horas. Então, beleza. Então a gente disponibiliza depois lá. Também a live vai ficar disponível daí pro pessoal no Instagram, obviamente, né? Fica 24 horas. E também no canal do YouTube da clínica, né? Então vai estar disponível aí, né, esse material aí para vocês. Então tá. Então começamos? Então. Bora. Quer começar, Bruno? Quer Começa. Não, o Bruno também O Bruno é especialista em avaliação psicológica, já que ele falou da minha especialização, eu falo da dele, né? Especialista em avaliação psicológica, psicólogo aqui na Equilíbrio, psicólogo aí na Prefeitura de Irati também, né? Exatamente. Contamos aí com a experiência na saúde mental aí do município de Salgado Filho, né? Então tem uma boa carga aí para trabalhar aí, né? Dessa questão também. Beleza, então. Obrigado pela apresentação aí, Luiz. E, enfim, eu tenho praticamente aí uns 3 ou 4 anos de experiência na saúde mental, né? Eu já fui coordenador da saúde mental por 2 anos. E a gente já pegou muito caso de tentativa de suicídio, ideação suicida, né? E a gente percebe que existem muitas dúvidas ainda em cima disso, né? Até essa semana foi disponibilizado tanto no Instagram do Equilibre quanto no meu Instagram, né, pessoal, umas caixas de perguntas e tal, para a gente saber mais ou menos o que o pessoal tem dúvidas e, enfim, né, quais que são os anseios, etc e tal, e assim, geram perguntas muito legais mesmo, né, que a gente vai dividir entre eu e o Luiz. Primeiro, interessante, assim, ressaltar que tanto o Luiz quanto eu, a gente trabalha com a abordagem da psicanálise, é uma das abordagens dentro da psicologia como um todo. E aí a gente vai falar sobre essa ótica, né? Obviamente existem outras, e enfim, a gente não está aqui para dizer que uma é melhor, que uma é pior, mas a gente vai falar sobre a que a gente trabalha, certo? Assim, pessoal, o chat também está aberto, né? Quem quiser enviar perguntas aí, a gente vai ler durante a live, né? Você pode direcionar para mim ou para o Luiz, ou pode, né, fazer uma pergunta aí para os dois, né, relacionadas ao tema, ou, né, perguntas que vocês queiram e tenham curiosidade de saber. Beleza? Então acho que eu vou começar com uma primeira pergunta. Por favor, direcione as perguntas para o Bruno, porque essa é a minha primeira live, eu tô perdido aqui ainda. Tá um pouco nervoso, Luiz? Tô nervoso. Então, assim, eu acho que eu vou direcionar essa primeira pergunta para você, Luiz, por ser a sua especialização, né? Queria que você falasse um pouco, uma pergunta bem pertinente, que é como o suicídio é visto e conceituado no campo da psicanálise? Tá. Então, essa pergunta ela tem uma resposta múltipla, na verdade, porque, claro, assim como as visões da psicologia, da psicanálise, a própria psicanálise não tem uma visão unificada, não existe a teoria psicanalítica, existem as teorias psicanalíticas, da mesma forma que existem as teorias psicológicas, né? Então existe um campo aí diverso aí do saber. Eu vou posicionar mais ou menos aí dentro de essa resposta aí dentro de 2 eixos, que é o que normalmente a gente usa para explicar aí o que é, como que a gente entende o suicídio. Bom, a psicanálise é a teoria, né, a ciência, para alguns, do inconsciente, né? Então a psicanálise estuda os processos mentais inconscientes, ou seja, aquilo que está fora do campo da consciência. Nós vamos entender o suicídio, né, o ato suicida, a tentativa de suicídio, dentro desta ótica, ou seja,
estamos dizendo que existe uma motivação inconsciente para o suicídio, e é isso que nós buscamos, né? O Freud, que é o criador da psicanálise, vai dizer que a tentativa aí de suicídio, ou o ato suicida, propriamente dito, é uma tentativa de eliminar uma determinada situação, uma determinada pessoa, um determinado objeto psíquico, pela via da autodestruição. Né? Então, quando a pessoa ela tenta, ela se vê numa situação que ela não consegue se livrar, lembrando que tudo isso é bastante inconsciente, ela não consegue se livrar, ela não consegue destruir aquela situação, não consegue destruir aquilo que está causando seu sofrimento, ela volta essa agressividade para dentro de si, para si própria. Tá? Então, por não poder destruir o outro, destrói a si mesma. Né? Então, na psicanálise, nós fazemos aí essa pergunta, que é o que ou quem, de fato, está morrendo no ato suicida. Né? Para quem esse ato seria direcionado. Né? O Freud ele faz em um dos seus livros uma seguinte colocação. Né? A pessoa ela agride a si própria quando, na verdade, claramente, ela preferiria agredir o outro, só que não tem consciência disso. Né? Então essa é a visão geral, né, de como que a psicanálise acaba entendendo aí esse fenômeno aí do suicídio. Né? Eu separei, né, imaginei que a gente ia falar sobre esse tema, separei aí, né, por exemplo, algumas indicações de livro, inclusive para quem quiser conhecer esses assuntos. E um dos melhores livros que eu recomendo é este aqui. Vai aparecer espelhado para vocês, né? Mas da Maria Luísa Dias, Suicídio, Testemunhas de Adeus, que ela vai trabalhar aí na ótica psicanalítica do suicídio. Fica essa uma das recomendações. Aí, na medida que a gente for falando mais coisas, eu falo mais sobre isso. Né? Tudo bem. Acho que respondi aí, né? Sim, uma resposta bem boa, assim, né, para quem também não conhece tanto da psicanálise, né, eu acho que foi interessante mesmo você colocar isso, acho que perpassa por todas as outras abordagens, né, que até muitos pacientes suicidas que eu atendi, né, eles relatavam isso, que a pessoa não quer se matar, né, ela quer matar uma parte que causa sofrimento, ela quer matar um pedaço, né, que não está legal. Só que matando esse pedaço, né, existe todo o conjunto inteiro que vai junto. Né? Então, uma pergunta muito bem respondida, Luiz. Eu vou pegar uma outra agora, e essa eu vou responder, né? Que até foi uma coisa que eu descobri não faz muito tempo. E, inclusive, eu lembro que compartilhei com o Luiz lá na clínica, né? Até interessante que é um soldado, bombeiro, quem pergunta isso para mim. Ele pergunta assim, se divulgar notícias de suicídio pode incentivar, né, a outros suicidas. Sim e não. Né? Se a gente falar que sim, a gente vai estar incorrendo, dizemos assim, então a gente não pode falar sobre suicídio porque senão vai incentivar. Não é isso. Né? E não, porque assim, depende da forma como é tratado. Né? Então, assim, existe um fenômeno, né, que ela tem dois nomes, esse fenômeno, né, que é o chamado incentivar ou efeito Werther, né, que eles chamam. Esse efeito Werther ele surgiu na Alemanha quando lançaram um livro lá que chama O Sofrimento do Jovem Werther, se eu não me engano. E é um dos meus livros favoritos. Então, e nesse livro conta, né, a história. Quem quiser tomar spoiler aí, né, um outro vídeo agora. Mas nesse livro ele conta a história de um rapaz que, enfim, se apaixona por uma outra menina e não tem esse amor correspondido. A menina acaba casando com outro e ele, né, acaba ficando em sofrimento. E aí a única alternativa que ele encontra para isso é o suicídio. E na época que lançaram esse livro na Alemanha, os índices de suicídio foram lá para cima, porque muita gente se identificou com isso.
né? Então, a única solução realmente para esses casos de, né, amores não correspondidos é a morte. E aí acabou que, né, o índice de suicídio subiu, e aí fizeram um estudo sobre isso, né, viram que o livro tinha, sim, muita influência, e aí criaram esse termo, né, de o efeito Werther, né, e que também é conhecido por suicídio por contágio. Isso acontece muito quando pessoas famosas, né, cometem suicídio. A gente teve, né, o caso aí, se não me engano, do Chester, né, do Robbie Williams, me corrija se eu estiver errado, mas se não me engano foi também, né? Uhum. Sim, foi. E assim, o que é o problema? É romantizar a questão como um todo, né? Então, assim, dar muitos detalhes, a pessoa fez isso em tal lugar, com tal objeto, porque ela estava passando por isso e aquilo, né? Então é muito perigoso você noticiar essas coisas, né? As pessoas, elas têm, é perceptível, pelo menos, né, eu tenho percebido que a mídia, ela noticia, mas ela, assim, ela noticia o básico, né? Fulano de tal morreu, né, vítima de suicídio, ponto, né? Não existe mais aquela questão de detalhar o método, a maneira, etc, etc. Então essa é uma resposta que, assim, vai depender da maneira que está sendo noticiado, né? Então existe sim a influência, principalmente de pessoas, né, famosas, por exemplo, né? Também é muito perceptível que não se divulgam mais cartas de suicídio, né, que as pessoas costumam deixar, algumas, né, ou vídeos, ou seja lá o que for. Não se divulga mais isso para que, assim, não aconteça uma identificação com o suicida, né? Essa identificação com o sofrimento e a maneira que a pessoa achou para resolver, sim, ela causa esse efeito Werther, né? Mas você falar sobre suicídio... É interessante apontar, né, que aquela série que estreou, acho que alguns poucos anos atrás, né, a 30 Reasons Why, ou as 13 razões por quê, né, ela também causou um efeito Werther mais nos Estados Unidos, né, tanto que levou a própria Netflix a colocar aquela mensagem de orientação no começo de todos os episódios da série. Então, não é só as notícias de jornais, né, mas a própria ficção pode causar o efeito Werther, aliás, como o livro Sofrimentos do Jovem Werther causou lá no século XVIII na Alemanha. Exatamente, e tanto que nessa série, né, aparece o método que a menina utiliza, né, eu até cheguei a assistir a série, aparece o método que ela utiliza, aparece ela, né, fazendo os cortes em si e tal. Então, assim, aquilo pode ser, sim, um empurrão para quem está ali meio em dúvida se faz ou não faz. De repente se identificou com a menina, que eu não me recordo o nome dela na série, mas que pode ter, sim, né? Então, Hannah, isso, obrigado, Luiz. Então se identificou com a Hannah e pensou assim, não, beleza, é o que tem para fazer e vou fazer. Então, se tiver algum jornalista assistindo a gente aí, alguém que trabalha em revista, tome muito cuidado como vocês noticiam as notícias, né? Notícias é meio redundante, mas, né, como vocês publicam as notícias de suicídio aí, porque pode acabar, assim, influenciando outras pessoas. Certo? Luiz, agora eu acho que uma pergunta para nós dois respondermos, né, porque a gente tem contextos diferentes, por mais que agora eu trabalhe também somente com a clínica particular, né, mas eu também trabalhei com a clínica no contexto público, né? Então, primeiro você responde, depois eu, tá? Tá. Então a pergunta é a seguinte, Luiz. Quais são as redes de apoio para acionar em caso de ideação ou tentativa de suicídio? Depende aí do caso, né? Vamos falar primeiro sobre a ideação aí, ao suicídio. Nós indicamos aí, claro, procurar a rede de saúde mental pública é uma possibilidade. Procurar se a pessoa tiver em atendimento psicológico, o próprio psicólogo. E também, aí a gente indica bastante, né, o CVV, né, que é o Centro de Valorização à Vida, né, principalmente no caso aí de ideações suicidas, a pessoa está pensando
em cometer o suicídio, ela ter este número 188, né, ligação é gratuita, das pessoas que trabalham com isso, justamente para propiciar aí a escuta, né, das pessoas com ideações suicidas, né? Então, existe essa rede de apoio, que ela é gratuita, e é uma grande recomendação que nós temos aí, que pode salvar vidas, né? Então, mantenham por perto esse número, né? 188 aí do CVV, né? É um número de 24 horas também, né? E é um número de 24 horas também, e que pode ser feito não só por telefone, mas pelo próprio chat do CVV, consegue ter aí o atendimento, né? A pessoa não quer falar por telefone, prefere digitar, prefere escrever, né? Tem essa possibilidade, né? Agora, em casos de tentativas de suicídio, tá? Então é preciso ter muito cuidado, né? Então, por exemplo, a pessoa teve a tentativa de suicídio, vamos pensar uma situação bastante comum, ela ingeriu uma quantidade grande de medicamentos, né? Precisa direcionar aí já para o pronto atendimento, né? A pessoa ela teve aí, né? Ela cometeu aí algum tipo de ato de ferir o próprio corpo, né? Não espera, né? Tá? Temos que socorrer aí as pessoas, chamar, né, o auxílio aí, né? Vocês querem complementar alguma coisa, Bruno, sobre isso? Na verdade, assim, né, também existe essa questão, assim, da questão do pensamento suicida, da ideação suicida, né? Então, todo mundo, um dia ou outro, já pensou em morrer, né? Uma vez ou outra na vida, né? Às vezes por curiosidade de saber como é que é, às vezes de uma vontade mesmo, né? O momento está passando por uma tristeza, mas assim, não tem um plano arquitetado, não sabe como é que vai fazer, não tem aquele impulso de fazer, né? Então, a gente chama isso de pensamento, né? Por enquanto está só, né? Um pensamento que às vezes passa pela cabeça e tal. Já a ideação suicida é um pouco mais grave, né? Então, assim, a pessoa já sabe como ela vai fazer, né? Ela já tem um método, ela de repente já tem um horário, ela já tem um local, né? De repente, né? Já decidiu, né? Como o Luiz falou, às vezes faz por ingestão de medicamento, então ela já está com os medicamentos em mãos, né? Então é interessante falar o seguinte também, principalmente para quem é psicólogo que está assistindo essa live, em alguns casos a gente pode quebrar o nosso sigilo, né? Então, assim, se um paciente chega para você e fala, olha, eu vou me matar hoje às X horas, com X métodos, né, já deixei uma carta escrita e tal, o psicólogo pode, né, quebrar o seu sigilo e comunicar à família desse paciente, né, falando assim, olha, ele, né, veio para a sessão e falou que hoje ele vai acabar cometendo suicídio, etc, né, porque às vezes, assim, é um ato que, se for impedido naquele momento e aquela fase passar, a pessoa não vai recair, ela não vai tentar de novo. Então, eu acho que também é interessante colocar essa questão, que a rede também, né, a questão da rede de apoio também é a própria família, né? Então, não é porque a pessoa está na clínica particular, por exemplo, fazendo terapia com um psicólogo, né, particular, que o psicólogo precisa se abster, né? Então, tipo, ele quer cometer suicídio, né, é uma escolha dele, eu não vou falar nada. A gente tem que tentar entender que é uma vida, né, que está em jogo, né? Então a gente pode, nesses casos, quebrar o nosso sigilo, né? A gente está amparado pelo Código de Ética para comunicar uma família, né? Falar assim, né? A pessoa está em sofrimento e tal, a gente pode e acredito que deva, né, comunicar que a pessoa tem esse pensamento. E as redes de apoio também, que existem, né, nas cidades, como o Luiz falou, a rede de saúde mental, né? Então, a rede de saúde mental, né, é composta pelo CAPS, é composta por ambulatório de saúde mental, é composta por até, né, terapias nas UBS, tem psicólogos que fazem, né? Também não podemos esquecer que em vários casos, é necessário o uso sim de medicação.
Até agora há pouco eu vi que o Dr. Lucas estava participando aqui da live, ele é psiquiatra, né? Então é necessário sim o trabalho de um psiquiatra para ajudar pessoas assim que têm essa questão da ideação suicida. Às vezes a pessoa também já está tomando uma medicação que potencializa essa ideação suicida. Nós como psicólogos não temos, vou dizer assim, manejo para trocar uma medicação, para falar de uma medicação, não é a nossa função. Então, às vezes é necessário que a pessoa passe por um profissional psiquiatra para ajustar isso daí e lembrar, né, sempre que não é uma má vida, né, é um má momento, é uma má fase que tudo isso tende a passar. Tudo bem. Também é interessante falar aí sobre os graus, né, do estado psicológico. O grau mais ela tem ideias de morte, né, ideias de suicídio, mas não possui um plano arquitetado, um plano formalizado. Aqui nós temos aí uma ideação do tipo leve, né? Moderado é quando a pessoa ela já tem um plano mais ou menos realizado, já tem uma carta escrita, já tem aí uma objetivação de como poderia acontecer o suicídio. Nós temos aí esse grau moderado. E um grave, né, que nós precisamos intervir o quanto antes, é quando a pessoa ela já tem o plano, já está tudo preparado e já tem os meios para realizar esse ato, né? Então, quanto mais grave, obviamente, mais urgente é a intervenção. A gente sempre fala, não espera chegar no grau grave para intervir. Se a gente intervém no leve, já pode fazer aí já deve fazer uma intervenção para que a gente possa evitar o máximo, né, que essa morte aconteça, né? Muito bem. Tem mais dúvidas chegando aí, né? Isso. Então, até umas coisas aqui, ó. O Lucas, né, que é o psiquiatra, falou que às vezes é necessária a medicação, mas a medicação não cura as pessoas. Isso é uma realidade, né? A pessoa não pode ficar dependente de um comprimido, né? Achando que isso vai resolver a vida dela e não querer mudanças, né? Também efetuar mudanças aí, muito bem colocado. Aqui tem uma outra pergunta. Qual a ligação, né, de alcoolismo e depressão e suicídio? Quer responder, Bruno? Podemos responder, acho que em conjunto, né? Eu acredito que assim, ó, a depressão, o alcoolismo, né? A depressão não tanto, mas o alcoolismo ele é uma fuga, né? A pessoa, às vezes, ela não manifesta um sintoma de depressão necessariamente, mas ela tem essa fuga para o alcoolismo, né? Ela utiliza o álcool, não somente o álcool, mas qualquer outras drogas, né? Como uma forma de fugir daquilo que está causando esse mal-estar ou essa coisa de sofrer. Muitas pessoas ainda acham que a questão de trabalhar com a saúde mental, de consultar profissionais da saúde mental não é para louco, ou melhor, né, é para louco, eu não sou louco, eu não vou. E a pessoa acaba buscando esse refúgio, né, de bebidas, drogas, etc. E às vezes, assim, a pessoa sã, né, sem tá com a cabeça inundada por, né, todos os neurotransmissores aí que as drogas e o álcool acabam, né, modificando aí no cérebro, elas não têm coragem de fazer, né? Então sóbrias elas não fazem, mas de repente quando elas ingerem algum tipo de substância química que modifica a química do cérebro, elas acabam tomando esse ato impulsivo, né? Inclusive já atendi casos de pessoas que tentaram o suicídio por ingestão de bebida alcoólica, né? A pessoa nunca havia bebido e, enfim, encontrou uma garrafa lá de qualquer bebida alcoólica e acabou ingerindo, né? Porque não tinha coragem de fazer aquilo enquanto sóbria, tentou fazer aquilo, né, depois que bebeu uma certa quantia. Luiz complementa? É sempre interessante pensar, né, que as três questões, né, o alcoolismo, a depressão e a tentativa de suicídio, elas estão ligadas com uma causa, né? Como eu falei lá no começo, né, nós temos aí nossas motivações inconscientes aí para
para os nossos atos aí na vida. Por isso é importante buscar esta causa, né, aonde está de fato aí o problema, né? Então, muitas vezes, como foi colocado ali, o alcoolismo, a depressão, né, e a tentativa de suicídio, elas aparecem como uma manifestação de um problema interno e inconsciente que a pessoa está carregando dentro de si, né? Como o Dr. Lucas colocou ali em cima, né, a medicação não cura as pessoas. E ele coloca embaixo, o nosso trabalho ali é essencial. Não que o do psiquiatra não seja, dos médicos também é essencial. Mas eles atuam, né, em lugares diferentes. Enquanto o psiquiatra ele vai estar atuando ali no corpo, né, no orgânico da pessoa, né, os psicólogos, os psicanalistas vão estar buscando essa causa profunda da onde está aí a origem do sofrimento da pessoa. E o próprio trabalho psicanalítico é justamente de buscar essa causa para ela poder ser tratada, né? Então talvez a relação, a ligação, né, como na pergunta foi colocado, seja justamente esta causa. A ligação está nesta causa desses males psíquicos. Aí, né? Vamos para a próxima ali, né? O que fazer para ajudar uma pessoa que tentou se suicidar uma vez e não conseguiu? Primeira coisa, sempre e mais importante, não julgar, né? Então não julgar o ato da pessoa, não julgar a pessoa, tentar acolher ela em vez de julgar. A escuta é fundamental. Eu costumo dizer, né, que uma boa escuta pode ser a diferença entre a vida e a morte de uma pessoa, porque afinal de contas é com isso que nós psicólogos trabalhamos e que nós fazemos esse apelo para toda a população, para todas as pessoas terem essa empatia, né, de ouvir o outro. Não é só na questão do suicídio, não é só na questão da depressão, mas de todo o sofrimento psíquico. Ele pode ser diminuído, né, com essa escuta atenta, essa escuta acolhedora, jamais de julgar, jamais aí de condenar a pessoa, né, pelo seu sofrimento, né? Então prestar essa atenção, prestar esse ombro amigo, ele é essencial, né? E daí depois disso, depois que teve essa escuta, depois que a pessoa teve essa possibilidade de se expressar, aí sim ver qual é o melhor encaminhamento, né? Você vai para um CAPS, você vai para o psicólogo, você vai buscar aí um ambulatório, né, para onde que vai. Né? Mas o essencial aí é essa escuta, esse acolhimento. Né? Quer falar alguma coisa, Bruno? Não, perfeito, eu acho que é isso aí mesmo, né? A questão do julgamento, ela incide muito, né, sobre as pessoas que pensam em suicídio e tal, tanto que é por isso que é um tema tão gelado, né? As pessoas, às vezes, elas estão pensando, e aí elas chegam e, de repente, começam a falar com outras pessoas, a pessoa, não, você não pode pensar isso, né? Você tem uma vida tão boa, né? Você tem tudo que você queria, você tem uma família, você tem, sei lá, bens materiais, você tem um emprego e tal. Só que não é isso. As pessoas não cometem suicídio porque elas não têm um carro do ano. As pessoas não cometem suicídio porque, né, estão aí, não estão usando uma roupa de marca. As pessoas cometem suicídio porque elas estão em sofrimento. Isso independe da faixa de renda, isso independe da classe social, né, da pessoa. O sofrimento, todo mundo, desde o mais pobre até o multimilionário, sofre. Né? E a gente pode ver isso, que tem casos de pessoas muito pobres que se suicidam e pessoas muito ricas que se suicidam. Né? Então, a questão da renda não influencia, né, nisso. Eu acho que é isso, é o acolhimento. Né? Como o Luiz colocou muito bem aí, uma escuta sem julgamentos pode definir, sim, a vida ou a morte de uma pessoa. Certo? Eu acho que também eu vi um comentário agora há pouco aqui que passou, que a questão dos grupos, né? Fazer grupos de pessoas que estão com pensamentos suicidas e tal, é muito delicado isso, de você fazer um grupo, porque você tem que ter um manejo muito bom sobre isso, porque senão, ao invés de ser um grupo de apoio ao combate ao suicídio, vira um grupo de suicídio coletivo. Que daí um começa a dar ideia, outro começa a dar ideia, aí se você não for muito atento a isso, de repente formam-se pequenas panelas, né, digamos assim, pequenas panelas, né, de pessoas que tramam um suicídio coletivo, sim.
né? Já existem casos aí que pessoas, né, fizeram de repente um pacto de morte, por exemplo, né? Então a gente vamos morrer juntos e tal, e, enfim, ingeriram, né, alguma coisa ou fizeram, né, um ato aí contra a vida. Então, assim, grupo, eu tenho certo cuidado, eu não tenho manejo para fazer, né? Eu não tenho esse manejo para fazer grupo, porque, assim, eu tenho um certo receio, né, de fazer e, de repente, começar a acontecer essas coisas, porque às vezes você fica, né, um pouco mais ligado no que está acontecendo naquele momento, só que fora dali, principalmente com o advento das mídias sociais. Então, quem garante que não tem um grupo no WhatsApp que você não está dentro, que você não está sabendo, né? E as pessoas compartilham, né, ideias ali, compartilham coisas ali. Até um tempo atrás, um colega meu, ele mandava para mim relatos de um grupo que ele fazia parte, de um grupo de pessoas no Facebook que bolavam suicídios, assim, sabe? Tipo, davam dicas de como fazer, de onde é que conseguia materiais para fazer, de como fazer. Então, grupo com pessoas assim... Só lembrando que isso é crime. Exatamente, lembrando que isso é crime, né? Então, é muito complicado isso de você fazer grupos, porque o manejo é muito delicado, né? São pessoas que estão ali com os nervos à flor da pele. Muitas vezes as pessoas elas querem uma solução imediata, às vezes, infelizmente, o problema não tem uma solução imediata, e aí acaba que o tiro do grupo sai pela culatra, né? Em vez de ajudar, acaba deixando um pouco mais, assim, complicada a situação, né? Seguindo, Luiz, agora nas perguntas que mandaram no inbox para mim, quer compartilhar alguma coisa? Não, você ia falar que concordo com você. Não acho recomendado grupos de pacientes em risco de suicídio, mesmo grupos de pacientes em depressão não é tão recomendado assim. Para outros tipos aí de adoecimentos psíquicos, de transtornos, por exemplo, ansiedade, fobia, burnout, né, coisas nesse sentido, aí sim acho bastante positivo, acho bem legal existir grupos. Mas nesses casos específicos também não recomendo, tá? Justamente por essa possibilidade aí de uma influência. E lembrar lá do efeito Werther, também pode acontecer aí, né? Por exemplo, um grupo de pacientes em risco de suicídio, um lá, infelizmente, acaba cometendo, acaba influenciando o grupo, né, pela proximidade. Também existe esse risco que precisa ser levado em conta e, né, como diz o Freud, estamos trabalhando com materiais explosivos, né? Então é melhor tomar cuidado. Perfeito. Luiz, essa pergunta vai para nós dois também. Uma colega minha pergunta o seguinte: atualmente você atende demandas e tentativas de suicídio? Eu sim, na verdade. Né? Na clínica nós estamos aqui trabalhando, né, com essa demanda. E a gente já faz aí um alerta, né? Nós estamos vendo justamente o crescimento aí da intensidade dos sintomas dos transtornos psíquicos dos nossos pacientes por conta da pandemia do coronavírus. Então nós estamos tendo aí está um pouco mais comum, né, principalmente as ideações entre os pacientes, infelizmente, aí, por conta aí da tensão que nós vivemos no nosso cotidiano. Aí. E claro, nós vamos manejando, né, essas situações aí nessa situação. Tá? Então, sim, estamos recebendo essas demandas. Sim, eu acho que essa é uma demanda que sempre tem, né? Então, às vezes, como o Luiz falou, às vezes não vai chegar um caso tão grave assim na clínica particular, né? Geralmente a pessoa vai para um pronto-socorro, chama o SAMU, chama o próprio SIAT, né? Então, caso de tentativas de suicídio, né? Eu tenho vários colegas que trabalham no bombeiro, né? Tem um que trabalha aqui na minha cidade, um que trabalha numa cidade vizinha, que também é muito... A taxa de tentativa de suicídio lá é bem elevada, porque tem um meio, né, lá que é mais comum, vamos dizer assim, das pessoas tentarem. Então, essa questão, assim, de a pessoa que ela tá lá, né,
prestes a fazer alguma coisa, dificilmente ela vai procurar a clínica. Ela vai chegar por intermédio do SAMU, ela vai chegar por intermédio dos bombeiros, ela vai para uma UBS, enfim, né? Ou então a própria família vai entrar em contato, né, querendo já um atendimento urgente, etc. e tal. Mas assim, as demandas mais graves, né, elas não chegam tanto, mas não quer dizer que não cheguem. Essas demandas assim da pessoa já com o plano arquitetado, com a carta escrita, né? Mas o médio e o baixo, eles sempre estão presentes na clínica, né? Sempre estão presentes ali. E não quer dizer, né, que a pessoa que chega, né, ali na clínica com um pensamento, né, suicida de baixo risco, que ela vai permanecer para o resto da vida num baixo risco. Às vezes ela pode sim aumentar, né? Ela pode aumentar esse risco de suicídio, e aí entra naquilo que eu falei, né, de a gente, né, ter esse tato, esse feeling de repente ter que comunicar sim a família dessa pessoa para que acionar essa rede, né? Falar, olha, a pessoa não está legal, né? Então evita deixar coisas que ela possa utilizar como meio, né, para fazer tal coisa. E aí para fazer um trabalho, né, intensivo em cima disso. Passamos para a próxima, Luiz? Passamos para a próxima. Olha, essa aqui é uma pergunta bem interessante também. Todas as perguntas que vieram foram muito interessantes. Obrigado a quem está mandando as perguntas, quem mandou no inbox. Também aí, como o Luiz falou, é a primeira live dele, mas também é minha primeira live. Eu tenho um ponto de interrogação aqui com eu não sei se é uma pergunta ou o que, daqui a pouco eu vou clicar, só espero que eu não finalize a live. Mas vamos lá. A pergunta é a seguinte, ó. A taxa de suicídio é bem maior entre homens. Acredita-se que pela cultura de que não se pode demonstrar os sentimentos, gerando frustrações e culminando nesse fato? O que você acha, Luiz? É verdade, né? Os homens estão... Eu tava tentando colar aqui, né, na live, procurando essa estimativa. Não vou lembrar de cabeça aí qual que é a prevalência ali dos homens, mas assim que eu achar eu falo. Mas sim, isso tem a ver com tem a ver com o machismo da nossa sociedade, no qual afirma que o homem não chora. Ou seja, o homem não sente, o homem não pode ser frágil, o homem não pode ser sensível. E isso gera aí uma pressão, né, sobre os próprios homens, e que acaba resultando aí nessa questão aí do homem estar mais, digamos assim, mais disposto a cometer o suicídio, porque por mais estranho que isso seja, o suicídio ele é uma válvula do escape, né? É uma tentativa da pessoa resolver a tensão interna que ele tem. Infelizmente, isso acontece e acaba afetando, sim, aí, esse público, né, mais masculino, justamente por conta de uma pressão social sobre os homens, né? Então, sim, né, tem muito a ver aí com o aspecto cultural nosso. Também é interessante ressaltar que mulheres tentam mais, homens cometem mais suicídio. E se você for ver as estatísticas dos métodos, né, métodos mais agressivos, né, arma de fogo, coisas assim, são mais feitos por homens, né? Já métodos não tão agressivos em relação, né, ao corpo e à aparência são mais para as mulheres. Então, geralmente, assim, homens tentam suicídio ou, né, cometem suicídio com arma de fogo, se jogando de algum lugar alto, etc. e tal. E mulheres tentam formas menos agressivas, né? Então, medicação e coisas desse tipo, né? Que enfim, que não são tão agressivas e, né, não são tão, digamos assim, não desfiguram tanto, né? Por falta de uma palavra melhor para utilizar. Tem mais uma pergunta no chat aqui, ó. Essa é para você, ó, Luiz. Professor, para a psicanálise é correto afirmar a existência de uma estrutura psíquica predominante no suicida? Não, tá? Não necessariamente. Só deixa eu explicar a pergunta, na verdade, ali, que para quem não é da área da psicanálise. A psicanálise, ela separa as pessoas
em estruturas psíquicas diferentes, são, digamos assim, o Freud chamava de tipos psíquicos, né? E contemporaneamente nós chamamos de estruturas psíquicas, que basicamente são os neuróticos, os psicóticos e os perversos, tá? Não existe dentro dessas estruturas, não existe uma prevalência das estruturas predominante ali dos suicidas, né? Então ele pode estar presente em todas as estruturas. Mas é mais comum, né, em transtornos psíquicos, que é diferente, né, das estruturas, essa prevalência. Eu não achei os dados ali da questão de separado ali por homem e mulher, quem acaba cometendo mais suicídio, mas eu tenho os dados aqui dos transtornos mentais aí, que estão relacionados aí ao suicídio. Então, pessoas aí com transtornos de humor, né, tem aí 35% das tentativas e dos suicídios propriamente ditos. O uso de substância, né, álcool e outras drogas, segue com 22%, e a esquizofrenia, que daí entraria dentro das psicoses, seria 10%. Transtornos de personalidade, daí 11%, e daí os demais, aí, outros tipos aí de transtornos estariam relacionados. Mas olhar para os transtornos não olha para a estrutura dentro do campo psicanalítico, porque os critérios de diagnóstico são diferentes da psicanálise e da psiquiatria, tá? Então, é mais fácil nós falarmos aí dos transtornos, ter essas prevalências, do que propriamente aí das estruturas. Então, não necessariamente as estruturas elas têm uma prevalência aí, tá? Muito bom. Lembrando assim, né, que essas estruturas elas se consolidam, né, Luiz, mais na idade adulta, né? Até a criança ali não tem muito, né, essas estruturas tão bem definidas. Né? Uhum, sim. A estrutura ela se forma ali ao longo da vida, né? Então, alguns psicanalistas mais clássicos diriam que se forma ali aos 4, 5 anos, mas hoje em dia a gente vê que as estruturas estão se formando ali aos 8, 9, até 10 anos ali, nós vemos ainda as estruturas em aberto, né? Então até o começo da adolescência, né? Aqui mandaram uma outra pergunta ali, ó, deixa eu ver, peraí. A família não aceitar, não acreditar e duvidar das suas capacidades. Acho que isso é interessante também, quando a pessoa, né, comenta com a família, né, que de repente está passando pela cabeça, a pessoa consegue ter essa segurança de chegar e falar para alguém, falar, olha, não estou muito legal, né, tô pensando aí em sumir, né? A pessoa, ela dificilmente ela vai chegar para alguém que ela confia assim, viu, acho que amanhã eu vou me matar, né? Então não é assim que a pessoa vai chegar e falar, né? Raros casos isso acontece, mas geralmente não é assim. Então a pessoa vai falar que anda muito cansada da vida, que a vida parou de fazer sentido. Então nesse momento a pessoa já tem que acender uma luzinha amarela, né? Tanto que o setembro amarelo também é amarelo por conta disso, né? Porque o amarelo no trânsito é a tensão. Então quando a pessoa começa a falar sobre cansaço da vida, que quer desistir das coisas, né, é importante que se ligue uma luzinha amarela aí a respeito disso. E pense, a pessoa, às vezes, ela está carregando um peso enorme dentro de si. E aí ela chega para a família, para um ente querido e fala assim, olha, não estou legal, estou querendo desistir da vida e tal. E a pessoa fala assim, não, mas para, isso aí é besteira, né, tá pensando bobagem, isso aí também... Vou tocar num ponto agora talvez muito difícil, né, de se tocar, mas assim, isso aí é falta de Deus no coração, né? Então, né, essa é clássica, né, que a pessoa, só quem pensa em se matar, quem não tem Deus no coração, ou uma pessoa de cabeça fraca, né, não, você está pensando essas coisas porque você tem a cabeça fraca e tal. E isso é às vezes o que basta para a pessoa realmente perder todo o fio de esperança que às vezes ela tem, né? Então, fui me abrir com alguém que eu achava que iria me ajudar, a pessoa diz que eu tenho a cabeça fraca, né? Então, a família nesses casos é muito importante, né? E lembrando aquilo que o Luiz falou, né, agora há pouco, não julgar de jeito nenhum, né? A gente costuma brincar entre os psicólogos, principalmente quem trabalha com teste, né?
que não existe um teste para medir sofrimento. Então não existe um teste que diga assim, você está sofrendo 2, você está sofrendo 5, você está sofrendo 10. Não existe. O sofrimento é 2 medidas, ou ele existe ou ele não existe, né? A intensidade dele não tem como a gente medir. E não cabe a gente colocar o quanto a outra pessoa está sofrendo, medir o sofrimento da outra pessoa. Não existe como fazer isso, né? Porque você não sabe por que a outra pessoa está passando por aquilo. E também lembrar que isso a própria psicanálise traz bastante. Nós também não podemos julgar os traumas das pessoas, né? Então existem pessoas que, por exemplo, se traumatizam com um olhar da mãe, um olhar do pai, e outra pessoa se traumatiza com, por exemplo, uma surra que acabou levando. Um não é maior do que o outro, né? Cada um vive da sua própria forma essa questão aí da subjetividade do seu próprio sofrimento, né? Então é importante lembrar isso, principalmente quando nós estivermos escutando as histórias de vida de outras pessoas. Nós não temos como julgar nem medir essa questão aí do sofrimento psíquico. Perfeito. Uma pergunta também muito interessante aqui, ó. O psicanalista tenta intervir na vida do paciente suicida, dando um sentido para a vida dele ou algo assim? Não, aí, Luiz, né? Porque a psicanálise ela não é uma técnica diretiva, né? Nós não sugerimos ao paciente, por exemplo, qual seria o sentido da vida, qual seria um porquê viver, né? A psicanálise ela auxilia justamente na escuta da própria pessoa. Então, através da fala, né, através do expor aí a sua vida interna, a sua vida mental, a pessoa ela vai aos poucos, às vezes, inclusive, né, descobrindo esse sentido da vida, né? Então, nós não podemos dar o sentido da vida para ninguém, né? Porque o psicanalista não tem esse poder, né? Nós não somos senhores dos sentidos da vida. Nós não podemos dar o que não temos, né, no final das contas. Mas nós podemos auxiliar, justamente pela escuta analítica, a pessoa a descobrir esse sentido da sua própria vida, né? A psicanálise ela é uma prática libertadora, né? O objetivo da psicanálise é libertar a pessoa das cadeias do seu inconsciente. Com isso, para que isso ocorra de fato, a pessoa mesma deve descobrir o próprio sentido da vida. E nós auxiliamos nisso. Então o psicanalista ele não dá algo ao paciente, mas ele atua como um companheiro de viagem, para usar aí a metáfora do Freud, né? Nós somos companheiros de viagem na descoberta desse sentido da vida, mais do que alguém que vai propiciar isso, vai poder dar isso para a pessoa. Então não é o modo de trabalho da psicanálise. Bem. Quer comentar alguma coisa sobre isso, mano? Eu acho que nessa questão aí, como eu comentei logo no início da live, enquanto a gente estava fazendo os acertos ainda de áudio e vídeo, que, né, a psicanálise ela é uma das abordagens dentro da psicologia, dentre tantas outras, né? Então, existem talvez algumas abordagens que vão sim, né, ser mais diretivas e tentar colocar para o paciente um sentido da vida nesse momento, né? Então, olha, né, você tem pessoas importantes na sua vida para que, né, você precisa ter uma meta, você precisa ter, né, um lugar onde você quer chegar, lembre dos seus sonhos, etc, etc, etc. Já a psicanálise vai esperar que o próprio paciente faça isso. Mas você vai perguntar assim, mas o paciente às vezes está lá numa depressão, né, muito, muito severa, como é que ele vai fazer isso? Né? Então a gente vai tentando, né, junto com o paciente, tentar resgatar isso daí, porque quem mais sabe da vida do paciente do que do próprio paciente? Né? Então não cabe a nós tomarmos esse lugar e falarmos para ele o que ele tem que fazer, o que ele deve fazer. Porque a gente não vai conseguir sustentar esse lugar depois, né, de dizer para uma pessoa que ela deve ou não fazer. Então acho que o lugar do psicanalista não é, né, tão diretivo assim, não. Ele já é mais assim, como o Luiz falou, um companheiro de viagem. Ele vai junto, mas quem diz o caminho, a direção, é o próprio paciente, né? E lembrando que quando o psicanalista ele intervém de uma forma mais diretiva, como a gente falou lá no
no começo, por exemplo, avisar a família, o paciente vai se matar, eu devo avisar a família, ele deve fazer isso sabendo que ele vai sair dessa posição de companheiro de viagem, né? E às vezes a gente precisa sair dessa posição. Às vezes a gente precisa intervir diretamente para que a pessoa não acabe executando o ato, né, de tirar a própria vida. Então, às vezes, a gente precisa realmente também sair do lugar do analista, né, desse que escuta, que é um companheiro de viagem, nesse sentido. Mas vejam que é uma situação drástica, é uma medida extrema. Então, eu devo sair daquele lugar que é próprio do psicanalista, que é o lugar da escuta, para intervir diretamente para fazer aí algum tipo de contenção, né, do ato do paciente. Mas é um exemplo extremo de quando sair desse lugar, né, de quando deixar de ser analista para o bem do paciente. Mas fora essa situação, o analista continua andando com o paciente, continua sendo esse companheiro de viagem, essa escuta do paciente, né? Perfeito. Também, assim, acho que a nossa live está quase se encaminhando para o final, então se alguém tiver mais alguma pergunta para fazer, daqui a pouco eu vou clicar naquele botãozinho de interrogação ali, se caso eu encerrar a live, vocês sabem que foi sem querer. Então por isso que eu estou deixando aquele botãozinho ali mais para o final. Na verdade, eu queria colocar também mais algumas informações, a critério de curiosidade mesmo, né? Mas assim, as tentativas de suicídio, elas tendem a ir adotando métodos mais agressivos, né? Então, eu já atendi um caso, né? Eu não vou citar nomes, nem o local, nem nada, mas onde a pessoa, né, em si, ela tentou mais de 15 vezes suicídio. Então, ela começou com tentativas leves, né? Era, digamos assim, primeiro com bebida alcoólica, né? Então, só ficava ali muito bêbada, etc. Só um parênteses aqui, ó. A Bruna falou que a live encerra com 1 hora. Aí, ó, então a gente começou, era umas 8h10, mais ou menos. Então a gente vai encerrar um pouquinho antes aí. Acho que umas 9h05, 9h10 a gente encerra. Mas voltando. Muito obrigado, Bruna, pela informação. Não sabia também. Mas que assim, ela vai pegando métodos mais graves. Então ela começou ali, de repente, só riscando o braço com uma lâmina, alguma coisa assim. Tanto que a última tentativa que eu me lembro, essa pessoa, ela pegou uma faca e enfiou na própria barriga, né? Então ela pegou uma faca que estava ali, dando bobeira, e se esfaqueou, né? Tanto que teve que ir para UTI, ficou na UTI um tempão, porque né, era a forma que ela achava de se livrar daquele sofrimento, né? Então as tentativas, elas vão aumentando o grau de letalidade, né? Deixa eu ver aqui, deixa eu ver, alguém colocou mais, sem dúvida deve ser, tá? Só quem perdeu alguém para o suicídio sabe como é conviver com tantas dúvidas, né? Perfeito. Atendimento no SUS. Agora, o SUS atende qual procedimento? Sim, o SUS atende. O SUS você pode chegar desde uma UBS, né? Se você está ali, não está muito legal, você, né, não está se sentindo bem, já está com pensamentos assim, como o Luiz colocou, né? Os pensamentos já estão passando ali de médio, ou então já está realmente numa situação grave, né? É interessante procurar uma ajuda, né, imediata. Vai na unidade básica de saúde, né? Quando eu falo UBS, estou querendo dizer unidade básica de saúde, ou então no postinho, né? Vai no postinho, ou então assim, liga para o 188, né? Eles vão saber também instruir onde é que você vai, né? Quem que você procura, com quem que você fala, né? Tudo essas questões assim. Ou então, você pode inclusive ligar para o bombeiro, né? Liga para o 193, que é do bombeiro, liga para o 192, que é do SAMU, fala, olha, não estou muito legal, quem que eu posso conversar, onde é que eu posso ir, né? Procura uma outra pessoa, né, que esteja próxima a você para te acompanhar na unidade de saúde, né, no hospital. Sempre existe alguém lá que vai te indicar qual que é o fluxo correto, certo? Apareceu uma contagem regressiva para mim aqui, ó, 24 segundos, 23. Então, se cair a live, a gente vai voltar só para encerrar, tá? Deixa eu ver aqui mais uma pergunta. Como agir naqueles casos de suicídio de alguém que quer se livrar de alguma doença? Pacientes terminais, por exemplo.
Luiz, mais uma pergunta que deixaram aqui. O que a gente acha de pessoas leigas, né, que estão disponibilizando os seus inbox para conversar com pessoas que têm pensamento suicida ou que querem tentar suicídio? O que você acha disso? Então, eu acho um pouco complicado, tá? Mas fazer isso sem um preparo, né? Mas eu já comento sobre isso. Eu vou terminar de responder a pergunta lá, né, da Thaís, né? E como agir naqueles casos que o suicídio é de alguém que quer se livrar de alguma doença, pacientes terminais, por exemplo. É difícil, né, lidar nessas situações, porém, o procedimento, digamos assim, né, ele é o mesmo. Ele é o da escuta, ele é o do acolhimento, né? Então, da mesma forma que a pessoa pode se expressar, né, que a pessoa que não tem a doença terminal pode expressar, o doente terminal também tem essa possibilidade, né? Porque o nosso trabalho, ele não é tanto de convencer a pessoa a não cometer o suicídio. Não é isso que nós fazemos. Mas é de acolher o sofrimento, para que esse sofrimento ele diminua. E aí sim, né, a própria ideia do suicídio acabe sendo enfraquecida, acabe diminuindo aí na sua intensidade. Então, como agir? Né? Agir com acolhimento, agir com escuta, né? Ser capaz aí de ouvir, né, o outro. E aí, já fazendo o link para a próxima pergunta, a ideia das pessoas que disponibilizam o inbox para falar. Eu acho que a intenção é boa, tá? Mas é complicado, tá? Fazer isso sem um preparo, né? Sem uma possibilidade aí de ter se qualificado para poder fazer essa conversa. Aí, mais uma vez, entra o papel do CVV. Então, se a pessoa ela tem essa inclinação, essa vontade de ajudar, procura o CVV para ser um voluntário, para pelo menos participar da formação deles, porque eles dão a formação, né, de como ser, né, como ajudar. E aí, com certeza, a pessoa vai ajudar mais, vai ajudar melhor aí as pessoas que estão aí nessa situação. Mas lembrando, você vai ouvir alguém, vai escutar alguém, não julgar, né? Os conselhos que forem dados são conselhos de encaminhamento, buscar um profissional, buscar ali uma pessoa mais qualificada ali para a escuta. Então, né, nesse sentido aí. Né? O que você acha, Bruno? Eu acredito que é isso aí mesmo, né? Às vezes a intenção é muito boa, mas assim, qualquer resbalada que a pessoa der ali, né, o desfecho pode ser fatal. Né? A pessoa às vezes pode incorrer em alguma coisa que ela não sabe, né? Às vezes ela fala assim, não, mas tem que pensar na tua família, né, e tal, mas de repente a pessoa quer tentar suicídio por causa da família, né? Então, em vez de aliviar aquela dor, você acaba potencializando, né? Então a pessoa fala, então ok, eu vou cuidar da minha família, então é isso que eu vou fazer. Então a intenção é muito boa, sim, né? A intenção é muito boa, mas pode ser aproveitado. Isso, perfeitamente, né? Eu acho que deve ser aproveitado, né? Essa empatia que as pessoas estão tendo, e eu faço até um apelo aqui para quem ainda está aqui na live, que assim, que não seja só o Setembro Amarelo, né? Porque as pessoas não cometem suicídio só em setembro, as pessoas cometem suicídio o ano inteiro, né? Então que essa empatia de querer ajudar, ela não seja só esse mês, né, que ela seja, né, todos os meses do ano. Como você falou, o CVV precisa de voluntários, se voluntaria, né, vai ver como é que o pessoal faz, vai, né, se capacitar também. Essa pessoa te chamou no inbox porque você é uma pessoa de confiança, se oferece para ir junto com ela. Vamos procurar um profissional, vamos lá na clínica de psicologia, vamos procurar a unidade básica de saúde, vamos procurar um psiquiatra, vamos conversar com alguém sobre isso, né?
E acho que é importante aqui, pessoal, vocês também lembrarem de, assim, se a pessoa já tentou suicídio, ela está com um pensamento muito grande de suicídio e com vontade de morrer, não deixe essa pessoa sozinha, né? Não deixe primeiros meios para que ela faça isso, né? E nem que ela fique sozinha. Então, a pessoa, às vezes, no momento de surto, ela acaba cometendo o ato, né? Então, às vezes, ali, 2 minutos que tivesse alguém com aquela pessoa, poderia ter salvo a vida dela, né? Então, disponibilize o seu tempo, né? Para uma pessoa que está em sofrimento. Não é perda de tempo, é investimento numa outra pessoa, é investimento numa vida. Aí a gente não sabe quanto custa uma vida, né? Exatamente. É isso aí, Bruno? E é isso aí. Alguém tem mais alguma dúvida que queira perguntar pra gente? Enquanto isso, a gente vai agradecendo a todo mundo que participou, né? Eu também já vou publicar esse vídeo aqui nos meus stories lá no Instagram. E aí, assim, só lembrando que, como o Luiz falou, né, a gente vai compartilhar o link na bio do Instagram da Equilibre e no meu Instagram também, que está aberto para quem precisar de certificado. Caso não consigam, né, acessar, pode chamar o Luiz inbox ou pode me chamar inbox que a gente... ou a própria clínica também. Ou a própria clínica, perfeito, chama a própria clínica lá que a gente disponibiliza esse link para a pessoa fazer esse cadastro pro certificado. São 2 horas, se não me engano, né, Luiz? Isso, 2 horas. Então, né, para quem está precisando aí de certificados, aí 2 horas já vão ajudar bastante, certo? Né, e como a Liliane colocou, né, nunca duvidar de uma pessoa que fala que vai se matar. Né? Ela não está querendo chamar atenção. E se ela quer chamar atenção, ela quer chamar atenção para uma coisa que está sendo sofrida para ela. Né? Então, nunca duvide. Né? Pelo sim e pelo não, encaminhe para algum lugar, né, que pessoas possam ajudar. Se for para chamar atenção, se não for, não cabe a gente decidir isso. Né? A gente faz o nosso papel. Certo, pessoal? Muito obrigado quem acompanhou até aqui. Luiz, muito obrigado também por compartilhar. Aí a gente fica à disposição aí. Isso aí. Muito obrigado aí, pessoal. Espero ter auxiliado vocês e ajudado em alguma coisa.